Em todas as profissões, é preciso manter-se atualizado. A leitura é a forma mais ampla de atualização. Porém, o ato de ler ainda é desanimador para muitos profissionais. Isto porque seu método de leitura não é eficiente, não há um comportamento adequado e, em contrapartida, o tempo é curto demais para o grande fluxo de informações diárias. Eu sou Elson Teixeira. É com grande satisfação que trago até vocês o nosso treinamento orientado de leitura dinâmica e memorização, onde mostraremos como expandir seu potencial através da leitura eficiente, além de desenvolver sua memória. Neste treinamento, pretendemos que você desenvolva uma leitura de qualidade. Para isso, é necessário que haja uma reeducação de seus hábitos, de forma que os mecanismos bloqueadores do rendimento do ato de ler sejam substituídos por aqueles que efetivamente vão proporcionar melhores resultados e prazer. Seguindo corretamente as instruções contidas na apostila de apoio, inicialmente você duplicará a velocidade, o que irá aumentando à medida que for aplicando as técnicas no seu cotidiano. Com a prática, você assimilará tudo e fará uso inconscientemente com o tempo cada vez mais reduzido. A pessoa bem informada mostra-se com a consciência crítica desenvolvida e discernimento para melhor sair-se nas experiências do dia a dia. Vejamos o exemplo do Sr. L, que é um típico leitor. Como todos nós, ele também precisa ler bastante em sua profissão. Ele já escolheu um livro de seu interesse para começar. É importante lembrar que não existem livros interessantes, e sim leitores interessados. O livro que você lê deve ser alvo de seu interesse ou necessário, gerando assim motivação. Tendo o livro em mãos, vamos escolher o ambiente da leitura. O Sr. L talvez queira algo bem confortável, com uma musiquinha no fundo. Isto é ótimo para quem quer dormir e não ler absolutamente nada. O melhor ambiente de leitura é aquele que você já esteja acostumado, evitando objetos que o distraia. Procure uma posição confortável, mas sem exageros. Coloque-se numa posição correta. O livro não deve estar nem muito afastado, nem próximo demais dos olhos. Uma distância de 30 a 40 centímetros está ótimo. A iluminação deve vir de trás e pela esquerda, evitando sombra nas páginas. Ela é muito importante, pois quando indevida, gera cansaço além do prejuízo visual. Procure virar as folhas com a mão esquerda pelo canto superior, para não atrapalhar o fluxo e o ritmo de leitura. Outra coisa que atrapalha muito a vida dos leitores são os chamados vícios de leitura. Movimentar a cabeça. Movimentar a cabeça gera prejuízo à compreensão. A imagem não fica fixa na retina e a informação não é registrada como deveria, além da dor muscular que pode causar. Retroceder. Muitas pessoas chegam a um determinado trecho da página e retrocedem ao início para melhor compreender o texto atual. Com isso, a linha de raciocínio vira um mosaico de informações desencontradas. Mesmo que surjam dúvidas em determinados trechos ou em palavras, evite retroceder para não partilhar a linha de raciocínio. Ler segmentadamente. Métodos inadequados de leitura fizeram pessoas lerem palavra por palavra. A atenção se fixa em detalhes e não no contexto geral. Compreender o conjunto significa economizar tempo. Vocalizar. Ler em voz alta só aumenta o trabalho do cérebro, que passa a ter que coordenar o mecanismo vocal e a leitura simultaneamente. O som da própria voz em determinadas situações gera desconcentração, além de atrapalhar os outros. Subvocalizar. Algumas pessoas pensam nas palavras que leem e não na compreensão em si. Ler mentalmente cada palavra gera desconcentração. Lembrem-se que entender as palavras não significa entender o texto. Especialmente no português, as palavras têm mais de um significado. Realizar marcações sem técnica.
Marcar o texto, além de desconcentrar, pois exige movimento corporal, polui a página. Não marque durante a leitura, o prejuízo é grande. Conhecer esses vícios já é um grande passo. A pessoa economiza energia e passa a ter um comportamento adequado à leitura. Agora, você precisa aproveitar melhor o seu campo visual, isto é, aumentar a porção de palavras que captamos com os olhos parados no texto. Para lermos, os olhos movimentam-se diversas vezes, porém, a leitura só é processada quando há uma pausa ocular. Aproveitando melhor as pausas oculares e captando o maior número de palavras, que são os estímulos, estaremos ganhando velocidade e aumentando a compreensão. Em vez de fixarmos a parada ocular em uma determinada palavra, devemos fixá-la numa área maior do texto. Com isso, estamos captando o maior número de informações e economizando tempo, além de aumentar a nossa compreensão. Para compreendermos melhor a utilização desta técnica, veja quanta coisa você consegue perceber no seu ambiente de trabalho fixando os olhos num determinado ponto. Esta técnica aplicada ao texto é realmente muito importante e produtiva. Falemos um pouco agora sobre memorização. Em todas as fases da nossa vida, principalmente na profissão, a memória é constantemente exigida. São datas, nomes de pessoas, números que, se esquecidos, causam um grande constrangimento. É muito desagradável, por exemplo, esquecermos o nome de uma pessoa no meio de uma reunião de trabalho. Isso gera uma situação difícil de ser contornada, pois o nome é o bem mais estimado que a pessoa possui. Imaginem quantos negócios são atrapalhados por esquecermos o nome dos clientes. Poucas pessoas elogiam a sua memória. A grande maioria tem queixa, dizendo possuir uma memória ruim ou uma memória muito fraca. A verdade é que não existe essa memória ruim, nem boa. O que existe na realidade são memórias treinadas ou não. E como o nosso físico, a memória pode ser desenvolvida através de exercícios específicos. A credibilidade e a utilização são a forma mais adequada deste desenvolvimento. Existem alguns fatores que atuam no processo de memorização. Vamos conhecê-los. Reparem que as técnicas, apesar de menor escala, não são menos importantes. As técnicas auxiliam a memorização e o registro em nossa memória natural. E por falar em memória natural, esta é a capacidade que cada indivíduo possui de registrar informações, mesmo sem utilização de técnicas. Concentração, observação e atenção parecem sinônimos, mas têm as suas funções específicas no ato de registrarmos informações em nosso arquivo mental. Além disso, gera o interesse, que é o combustível da nossa memória. Concentração pode ser traduzido como aplicação intensa da inteligência num determinado assunto, evitando pensamentos paralelos. Observação e atenção estão intimamente ligados, porém, existem funções específicas para cada uma dessas definições. O Sr. L, por exemplo, está utilizando um relógio. Você observou como é o número 6 do relógio do Sr. L? Seria um algarismo romano, arábico ou um símbolo gráfico qualquer? Verifique se acertou. Agora, já que prestou a atenção, então responda. Que horas estava marcando no relógio? Se você é um dos que não conseguiu a resposta correta, percebeu a diferença entre observação e atenção. Você observou o relógio, porém a atenção estava voltada apenas para o número 6. Ao memorizarmos qualquer informação, nós utilizamos vários recursos subconscientes. Um deles é a associação. Quando nos sentimos familiarizados com a nova informação, essa fica registrada de forma mais dinâmica. Qual a forma do mapa da Holanda? Você é capaz de se lembrar? E o da Itália, como é?
A Itália lembra uma bota, por isso a informação é mais fácil de ser evocada. Com técnicas específicas, teremos condições de associarmos todas as informações que julgarmos necessário. Com isso, as informações virão de forma mais natural, como o caso do mapa da Itália. Para que haja registros de informações, estas chegam ao nosso cérebro através de um dos nossos sentidos. A visão, para a maioria das pessoas, é o que há de mais expressivo. Podemos alterar alguns atributos visuais para melhor retermos as informações. Vejamos alguns exemplos. Ao tornarmos a imagem desproporcional, estamos alterando a rotina visual. Com isso, registrando de forma mais intensa as informações. Outro atributo é o exagero. Ao exagerarmos informações, estamos alterando determinadas rotinas que o nosso cérebro estipula. Com isso, estamos promovendo imagens mais dinâmicas na nossa memória. Por fim, ao substituirmos e darmos movimento às imagens, estamos mais uma vez dando uma mãozinha à nossa memória. Memorizar pode ser algo muito fácil, produtivo, agradável e divertido. Vamos conferir tudo isso realizando este TODD. Houve tempo em que saber ler era um privilégio. Mas hoje estamos a caminho da sociedade da informação e a leitura é indispensável para a formação cultural e técnica de qualquer profissional ou executivo. Ler bem significa ler com qualidade e também com rapidez. Quando ele lia, seus olhos deslizavam pelas páginas e seu coração procurava o sentido. Mas a voz e a língua permaneciam em repouso. As palavras de Santo Agostinho foram escritas na Idade Média, antes da invenção da imprensa. A sociedade feudal era fechada, a leitura e a informação eram reservadas a uma pequena elite. É uma época distante, mas esse texto de Santo Agostinho vale para o nosso tempo. Buscar o sentido das palavras que lemos faz parte da qualidade da nossa leitura. Não juntar sílabas, mas somar ideias. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Para achar o sentido do que lemos, precisamos compreender.
Para compreender, usamos muitos conhecimentos que aparentemente não têm a ver com o que estamos lendo. Vejam só um exemplo simples. Perseguidos pelo lobo, os 3 porquinhos se trancaram na casa de tijolos. O abrigo era tão seguro que o lobo não conseguiu derrubá-lo. A história do lobo e dos 3 porquinhos é muito conhecida. Quem não ouviu ou assistiu nos desenhos animados? Mas vamos voltar a essa história. Perseguidos pelo gato, os 3 porquinhos se trancaram na casa de tijolos. O abrigo era tão seguro que o gato não conseguiu derrubá-lo. É como diziam os nossos avós, tem gato na tuba. Está claro que esse gato entrou na história sem pedir licença. Vamos voltar à fábula mais uma vez. Perseguidos pelo lobo, os 3 mosquitos se trancaram na casa de tijolos. O abrigo era tão seguro que o lobo não conseguiu derrubá-lo. É um lobo muito estranho este, correndo atrás de mosquitos. No caso anterior, o do gato, já dava para desconfiar que havia alguma coisa errada na história. Neste caso, só se o lobo for da vigilância sanitária. É claro que isso não faz sentido. Por quê? Porque a compreensão do texto, de qualquer texto, exige conhecimentos anteriores. E os nossos conhecimentos anteriores indicam que algo está errado e, por isso, não aceitamos o que está escrito. Toda pessoa de qualquer idade, de qualquer nível educacional, de qualquer situação profissional pode aperfeiçoar-se como leitor. Sempre é possível aprender mais. Nunca ninguém sabe tudo sobre a leitura, justamente porque há uma diferença de campo de leitura, de saberes anteriores, de história de leitura anterior. Mas o profissional, o adulto que deseja melhorar sua capacidade de ler, pode ser ajudado, ele pode receber alguma orientação no sentido de ler mais e ler melhor. Mudar a sua postura em relação à leitura, entender como é que ele pode economizar tempo, como ele pode fazer escolhas mais sensatas, como ele pode escolher os textos que realmente interessam e como tirar do texto que realmente lhe interessa aquilo que ele deseja saber. São algumas posições que o leitor assume, se tornando um leitor ativo, se colocando como leitor ativo, que o ajudam a ler melhor, para interpretar melhor. Está sendo cada vez mais importante saber ler bem e depressa. Vamos ver em seguida como é possível atingir essa meta. Vamos ver como se chega à leitura dinâmica. Alguns livros existem só para provar o gosto, outros para engolir, poucos para mastigar e digerir. Nós somos diariamente bombardeados por uma massa de informações e apelos difíceis de assimilar. A variedade e a intensidade são tão grandes que até dificultam as nossas escolhas em matéria de leitura. Também somos afetados pelas deficiências no ensino desde a escola básica. Podemos superar, em grande parte, essas dificuldades estabelecendo um método para conseguir o máximo benefício na leitura. Esse método começa pela escolha do que vamos ler. Toda leitura serve a algum objetivo, consciente ou inconsciente. Quando você estabelece o seu objetivo com clareza, aumenta as chances de alcançá-lo. Faça algumas perguntas a si mesmo para definir o seu objetivo. Primeiro, para que você necessita ler o material que está examinando? Essa pergunta é muito importante. Você pode querer ler por diversão ou prazer, para satisfazer alguma necessidade íntima ou para a sua formação profissional. Todas essas opções são válidas. O essencial é que você defina o seu objetivo. O que existe de valioso no material para que você o leia? Você precisa ler tudo ou só uma parte? Quer conhecer apenas os pontos principais ou quer mais detalhes? Quanto tempo você quer investir na leitura desse material? Você deve assumir um compromisso de tempo na leitura de determinado material, de acordo com o seu objetivo e interesse. É um modo de garantir sua própria atenção para a tarefa.
Muita gente termina de ler um livro ou documento e não sabe ou esquece quem o escreveu. Uma das marcas que distinguem o leitor ativo do leitor passivo é que o primeiro procura informações sobre o autor e sua obra. Afinal, quando nós lemos qualquer texto, devemos ter consciência de que foi produzido por alguém e nós conversamos com ele por meio do texto. As informações sobre o autor e sua obra também servem como referências para escolhas futuras. Outras referências básicas são o título do livro, que muitas vezes é modificado pela tradução, a apresentação da capa e da contracapa e as orelhas do livro. Dê uma olhada no prefácio e na introdução, verificando quem os escreveu. Em geral, quem assina o prefácio e a introdução funciona como avalista do autor da obra. Examine também o índice para observar detalhes dos assuntos abordados. Outros detalhes importantes que você deve observar quando está escolhendo o que vai ler. Ano de publicação da obra para conferir a sua atualidade ou se fala da época que lhe interessa, língua de origem, editora e o nome do tradutor, quando for o caso. Procure também a bibliografia, se existir. Nós agora vamos levantar voo, subindo um pouco mais na escala gradual de reconhecimento de um texto para verificar seu interesse. É o que se chama de sobrevoo ou varredura do texto. A importância de sobrevoar o texto é que justamente o leitor é assediado por um volume de leitura que é frequentemente grande demais para o tempo disponível. Então, é preciso selecionar. Mas não selecionar pela extensão ou pela ordem de chegada dos relatórios, dos artigos, das revistas que assinamos. Selecionar em função de alguns critérios nossos. Então, sobrevoar o texto como? Sobrevoar o texto assim. É preciso ler de maneira sistemática, organizada, o título, os subtítulos, se houver. Se tratar de um livro, é muito importante ler as orelhas e ler a quarta capa, porque essas orelhas e a quarta capa nos vão dar uma informação sobre o autor, sobre o tema geral e sobre o enfoque. Então, nós já podemos aí aceitar ou descartar o livro, se ele nos convém ou não, né? Mas se o livro passa por esse exame, nós podemos em seguida examinar o índice, ver qual é a divisão do livro em capítulos. Os títulos de capítulos nos vão dar uma ideia muito clara da estrutura do livro, se o livro nos interessa. Um capítulo também pode ser sobrevoado. Como? Qual é o título do capítulo? Em quantas seções, em quantas partes ele se organiza, ou seja, quais são os subtítulos? Esses subtítulos aparentam ter uma relação entre si. O leitor é capaz de ver qual a relação entre um subtítulo e o outro para sentir a estrutura maior do texto. Existem diversas técnicas para o sobrevoo ou varredura do texto. Folheie o texto por inteiro ou em parte, virando as folhas uma a uma. Não se detenha na leitura. Apenas deslize sua mão aberta e com os dedos unidos pela diagonal das páginas, começando no ângulo esquerdo superior e terminando no ângulo direito inferior de cada página. Os canhotos podem inverter os ângulos de início e final, fazendo a diagonal oposta com a mão esquerda. Os olhos tendem a seguir qualquer movimento, e neste caso, a movimentação dos seus dedos irá ajudar na leitura. Outra técnica de varredura ou sobrevoo do texto é o deslizamento. O gráfico representa o movimento dos olhos. Deslizamos os nossos olhos sobre o texto, sem parar em palavras desconhecidas ou reflexões do autor. É um movimento em forma de S. Inicie o deslizamento devagar, depois vá acelerando. Com o tempo, você passará a fazer este movimento de 2 em 2 linhas, 3 em 3 e assim sucessivamente, até que você esteja lendo em blocos. Procure apenas ver as palavras escritas, sem se preocupar em entendê-las. A compreensão vem com a prática. Você
também pode usar a técnica do ponto de interrogação para sobrevoar o texto. O gráfico também representa o movimento dos olhos. Mais uma vez, não se preocupe em entender o texto. Você está treinando o uso da sua visão periférica. A compreensão vem com a prática. As técnicas de sobrevoo ou varredura do texto podem ser combinadas umas com as outras. Podem ser utilizadas separadamente ou em conjunto. Repare que em alguns tipos de texto, principalmente textos curtos, a varredura pode ser considerada como a própria leitura. Se você acha difícil praticar as técnicas do sobrevoo ou varredura de texto, aí vai uma dica. Todos os leitores de jornal usam essas técnicas de um modo ou de outro, na maioria das vezes sem ter consciência disso. Em geral, as notícias de jornal são feitas de modo que o leitor possa escolher rapidamente o que vai ler. E o leitor tem sempre um objetivo definido quando abre um jornal. Quanto à imprensa escrita, eu acredito que hoje também está havendo a compreensão desse fenômeno, de que as pessoas não têm muito tempo a perder e de que elas precisam ter acesso correto ao que elas querem. Como um exemplo disso, que o Wall Street Journal já sabe, todo mundo sabe, que é lá em uma determinada sessão em que os homens decisivos, donos de empresa, vão ler balanço. Então é lá, não tem conversa, não é em outro lugar. Quer dizer, então todo mundo sabe que é ali que está a informação importante para a análise da performance, do desempenho das empresas. Essa é uma tendência mundial. Eu acho que é um mundo melhor do que era antes. Existe a ideia que a leitura dinâmica é a leitura superficial. É evidente que se você pensar em termos literários, isso será, você não vai ler Dante correndo. Mas, na verdade, nós estamos falando de informação, de processamento de informação. Nos seus diversos registros, o informativo, o crítico, o analítico. Então, nesse sentido, se você tem muita informação, pouco tempo e precisa ser seletivo, você tem que aprender a ler de forma rápida e eficaz. Eu entendo a leitura dinâmica como uma leitura mais ativa do que superficial. Ela pula porque ela sabe o que ela não quer. Então ela vai rápida naquilo que ela quer. Você deve ter reparado que em todas as técnicas de reconhecimento do texto, o movimento dos olhos é muito importante. Mas uma vez selecionado o texto que você vai ler, entram em cena muitos outros fatores. É mais ou menos como na dança. Quando você está dançando, o corpo inteiro fica envolvido. O cérebro recebe estímulos da música, os parceiros se olham e o movimento do corpo tem que ser adequado ao ritmo e ao seu parceiro ou parceira na dança. Quando estamos lendo, devemos considerar o livro como um parceiro e adotar uma atitude corporal adequada. A postura correta para ler deve ser treinada como qualquer exercício físico. Uma boa postura significa que o corpo está alerta, mas confortável. O livro não deve estar muito afastado nem junto demais dos olhos. O livro deve estar apoiado em algum móvel, deixando uma das mãos livres caso você queira fazer alguma anotação. Mas o ideal mesmo é que você apenas leia, deixando anotações para depois. Quando virar a página, a mão deve estar colocada na parte superior, antes que seja lida a última frase. Quando estiver lendo à noite ou em ambientes mal iluminados, use luz adequada para a leitura. A luz deve cair sobre a página pelo lado posterior esquerdo. Isto evita sombras e brilhos que atrapalham a leitura. Postura correta é um dos primeiros passos na atividade da leitura, depois que selecionamos o que vamos ler. Repare que os movimentos de cabeça são mínimos, os olhos é que se movimentam. Vamos falar disso em seguida. O olho dorme até que o espírito acorde com uma pergunta. Já diziam os antigos que os olhos são as janelas da alma. Nós costumamos falar de olhares sombrios, olhares luminosos, olhares maliciosos, olhares curiosos. Tem gente que fuzila com o olhar. Outros dão flechada ou frechada
como no samba de Adoniran Barbosa. O fato é que os olhos e o cérebro trabalham sempre juntos, compondo o que chamamos de olhar. Através da visão, captamos um estímulo. O estímulo vai para o cérebro. Chegando ao cérebro, percebemos e interpretamos os dados que recebemos. Esses dados são organizados de acordo com os nossos conhecimentos anteriores. Para assimilar bem os estímulos que recebemos de um texto, precisamos de motivação. Quando estamos motivados, é mais fácil absorver o conteúdo do que estamos lendo e aplicar os conhecimentos ao nosso cotidiano. Por isso é que alguns estudiosos dizem que não existem livros interessantes, e sim leitores interessados. Nós já falamos rapidamente da visão periférica na parte de varredura do texto. Vamos detalhar isso um pouco mais. A visão periférica é uma das propriedades da nossa visão e seu aproveitamento consciente é essencial para a leitura dinâmica. Fixe os olhos no ponto central e procure ler as letras ao redor. Nós lemos melhor quando estamos com os olhos parados. É o que chamamos de parada ocular. Quando usamos esta qualidade, aproveitamos melhor nossos quase 180 graus de visão. Fixe os olhos nas letras da coluna central e procure ler as letras laterais sem mover os olhos. Existem diversas técnicas simples, baseadas na capacidade da nossa visão, que permitem maior eficiência na leitura. Uma delas é a da aceleração inicial. Como o próprio nome diz, o objetivo é dar um impulso na velocidade de leitura quando você começa a ler um texto. Não pronuncie as palavras nem mesmo com movimento de lábios. Faça a leitura silenciosa. Não sublinhe palavras ou frases. Não repita a leitura de um mesmo trecho. Siga adiante. Evite os movimentos de cabeça. Apenas os olhos se mexem. Leia blocos de palavras e não palavras separadas. Para treinar a leitura de blocos de palavras, que faz parte da leitura acelerada, você pode usar a técnica do espaço em branco. Fixe a vista nos espaços em branco que separam palavras ou grupo de palavras e faça paradas oculares. Vamos ler um pouco melhor? Ou assim, vamos ler um pouco melhor? A leitura rápida exige que você deixe de lado os detalhes pouco importantes, mas a velocidade de leitura não deve impedir a compreensão do texto. Não se trata de decorar palavras, mas de compreender o conteúdo e o sentido do que você está lendo. Para treinar sua capacidade de síntese e compreensão do conteúdo, procure fazer resumos do texto usando suas próprias palavras. Depois, compare com o original. Com o tempo, você será capaz de fazer isso de cabeça. Além desse procedimento básico, existem outras formas de memorizar o que lemos. Isso é necessário não só para a nossa compreensão, mas também para fazermos aquelas palestras e seminários tão frequentes na vida dos executivos. Vamos ver como está o seu nível de atenção e memória. Olhe para esta sala por 30 segundos e feche os olhos. Isso. Agora descreva a sala. Bom, a sala tem uma mesa, tem uma cadeira, tem um computador, tem um abajur, televisão, tem livros, tem um sofá. Não. Acho que é uma poltrona. E acho que tem também um aparelho de som. Pode abrir os olhos. Vamos para a segunda fase do teste. Olhe de novo por 30 segundos. Quando fechar os olhos, vou perguntar pelo lugar onde os móveis estão, a cor das roupas penduradas e quais são os aparelhos eletrônicos. Bem, a mesa está à minha esquerda, no centro da sala, junto com a cadeira, no mesmo lugar.
O computador, ele... A cena que acabamos de ver simula os resultados de um teste real de atenção, que é um fator essencial para a memorização. O que muda de uma fase para outra é o grau de atenção. Mas outra coisa muda também. Na segunda fase do teste, nós direcionamos o potencial da mente para coisas que já haviam sido gravadas antes no inconsciente. Nós usamos um potencial que não estava sendo aproveitado na primeira tentativa. Despertar essas regiões adormecidas em nossa cabeça é muito importante na leitura dinâmica. E é curioso que, muitas vezes, essas regiões despertam quando estamos dormindo. Um dos meios de fazer seu inconsciente trabalhar é o sono. Faça uma leitura superficial do texto antes de dormir e deixe sua cabeça atuar enquanto você dorme. Ao ler o texto novamente, muitas dúvidas poderão estar resolvidas, porque seu inconsciente estudou o texto enquanto você dormia. Duas coisas importantes aconteceram neste caso. Primeiro, você definiu um propósito, um objetivo. Quero entender o texto. Segundo, você comandou o seu inconsciente para atingir o seu objetivo. Em resumo, qualidade e rapidez são essenciais para a leitura dinâmica. Para escolher um texto, defina seu objetivo e o tempo que pretende investir nele. Faça um reconhecimento inicial do que você pretende ler. Assuma uma postura física correta para ler. Fique alerta e confortável. Treine seu olhar para a leitura. Leitura e memória exigem atenção. Fique concentrado e deixe seu inconsciente trabalhar junto com você. Essas indicações são fundamentais para a leitura dinâmica e também são muito importantes para o que vem a seguir, aprofundando o que já sabemos. Pesquisas feitas nos Estados Unidos mostram que cada indivíduo dispõe, em média, de 7 unidades de atenção em determinado momento. Você pode estar atento a 7 assuntos ou problemas diferentes ao mesmo tempo. Quando você se concentra, é preciso mobilizar todas as suas unidades de atenção para o mesmo ponto. Se você usar uma unidade de atenção de modo concentrado, as outras unidades também se mobilizam. O importante é definir onde fixar a sua atenção. Quando estamos dirigindo, prestamos atenção na rua ou na estrada. Não ficamos atentos ao capô ou ao painel do carro. No carro, o ponto de atenção ideal é a rua ou a estrada. Na leitura, o ponto de atenção ótimo fica acima e atrás da cabeça. Para se concentrar nesse ponto, você precisa de algum treino. Pense numa laranja. Imagine que a laranja está nas suas mãos. Sinta o peso, a cor, a textura, o cheiro. Pegue a laranja imaginária com sua mão dominante e coloque-a atrás e acima da cabeça. Concentre-se nesse ponto. Abaixe o braço e relaxe os ombros. Este é o ponto de atenção ideal para a leitura. Feche os olhos e deixe a laranja se equilibrar atrás da sua cabeça. Você vai ficar alerta e relaxado. Com os olhos fechados, imagine o seu campo de visão se expandindo. Mantenha o estado de alerta relaxado. Abra os olhos e comece a ler. Essa técnica, para concentrar sua atenção, pode confundir um pouco no início. Não desista. Em pouco tempo, você estará fazendo isso de modo automático quando começar a leitura. Sabemos que cada lado do nosso cérebro tem uma função distinta. O hemisfério esquerdo é um sujeito sério, cuida do raciocínio, da lógica e da razão, da compreensão das palavras, dos cálculos matemáticos. O hemisfério direito, esse é mais colorido. Cuida da imaginação, da fantasia, da criatividade, sentimentos e emoções. Os praticantes de yoga utilizam o hemisfério cerebral direito para entrar em estado de meditação. Eles ativam as chamadas ondas alfa do cérebro. Você também pode usar essa técnica para a leitura. É o que chamamos de leitura em alfa ou estágio de aprendizagem acelerada.
Inspire profundamente e, em seguida, ponha o ar para fora. Feche os olhos. Pense no número 3. Procure um relaxamento físico pleno enquanto inspira e expira. Relaxe progressivamente os principais músculos do corpo, começando pelos pés até a cabeça. Faça um relaxamento mental. Inspire profundamente e retenha o ar por um momento. Não pense no passado ou no futuro. Concentre-se no presente. Expire lentamente, deixando sair as suas tensões e ansiedades. Pense no número 2 durante o exercício. Mais uma vez, inspire profundamente e retenha o ar por um momento. Solte o ar bem devagar, ouvindo mentalmente o som do número 1. Visualize uma imagem da natureza que lhe traga calma. Uma flor, um barco, uma bela árvore. Concentre o seu foco mental nesse objeto. Assim, você entra no seu próprio mundo interior e amplia a sua criatividade e habilidade para aprender. Com essa prática, você está ativando o seu hemisfério cerebral direito. Procure manter o relaxamento físico e mental. Você está usando o seu cérebro de forma muito mais ampliada do que a normal. Isso é muito importante para os passos seguintes, que fazem parte do que chamamos de leitura fotográfica ou leitura total. Alguns autores também chamam de fotoleitura. A leitura total ou fotográfica se apoia em 3 fatores básicos que já conhecemos: o olhar periférico, a atividade do inconsciente e o foco de atenção. O foco de atenção fica atrás e acima da cabeça. Põe uma máquina fotográfica imaginária no lugar dele. Nessa técnica de leitura, seu olhar funciona como uma lente objetiva que amplia o campo de visão para a página inteira. O seu olhar não é firme, é um olhar macio, mole, que mobiliza o seu inconsciente. É o que acontece, por exemplo, quando você observa a figura seguinte. Observe a figura e procure distinguir as imagens que ela contém. Você conseguiu amolecer seu olhar e ver as cabeças humanas no contorno da taça, ou vice-versa? Vamos olhar de novo. Esse teste mostrou como você pode amaciar o seu campo visual e expandir sua consciência. Repare que você vê mais quando não olha para a figura central. O mesmo efeito pode ser utilizado na leitura fotográfica. A posição ideal do livro para essa técnica é incliná-lo 45 graus em relação à mesa. Fixe o olhar num ponto na parede, logo acima da parte superior do livro. Visualize as 4 bordas do livro e o espaço em branco entre os parágrafos enquanto olha para este ponto. Com esse procedimento, vai surgir uma página fantasma diante dos seus olhos. Com o tempo e a prática, você pode ver páginas inteiras desse modo. Mas não tenha pressa. Nossos olhos estão acostumados a focalizar diretamente a página impressa. Na leitura fotográfica, isto não acontece, porque você não lê as palavras conscientemente. Quem lê é o seu inconsciente. Em resumo, defina seu objetivo de leitura. Adote uma postura correta. Fixe seu foco de atenção acima e atrás da cabeça. Mobilize todo o seu cérebro e comande o seu inconsciente. Fique em estado de alerta, relaxado. Amplie seu olhar e a sua consciência. Há um texto esperando por você. O conjunto das técnicas e procedimentos que estamos apresentando pode ser utilizado total ou parcialmente. Diversos procedimentos podem ser combinados e completados com outros conhecimentos. O importante é que os objetivos de leitura sejam definidos de acordo com as necessidades de cada um. Veja um exemplo de como as técnicas podem ser utilizadas. Primeiro passo: acostume-se a fazer varreduras nos textos que você vai ler. Depois de escolher uma das 3 técnicas que apresentamos, lembre-se de começar lentamente e ir acelerando com a prática. Segundo passo: procure habituar os seus olhos para uma leitura melhor. Pratique algum dos exercícios de parada ocular e visão periférica. Eles vão ajudar você a aumentar sua capacidade de ler. Terceiro passo:
É fundamental que você consiga direcionar sua atenção para aquilo que está lendo. Para aumentar sua concentração, use o teste da sala, a técnica da laranja ou as ondas alfas. Quarto passo. Depois que você estiver dominando alguns dos mecanismos de leitura dinâmica, experimente a técnica da página fantasma. Com a leitura fotográfica, você vai ler páginas inteiras em pouquíssimo tempo. Se preferir, pode inverter a ordem para o treinamento destas técnicas. O importante é que você tenha persistência e pratique com afinco. Se você está interessado em verificar a sua velocidade de leitura, isso pode ser feito com cálculos simples. Você pode calcular sua velocidade de leitura contando o número de palavras de uma página e dividindo o resultado pelo tempo que gastou para ler a página. Por exemplo, se uma página tem 200 palavras e você levou 200 segundos para ler a página, seu tempo de leitura é 200 palavras dividido por 200 segundos, o que dá uma palavra por segundo. O método mais rápido e menos preciso é contar o número de linhas da página e achar o número de palavras por linha. Multiplique um pelo outro e divida pelo tempo total de leitura. Por exemplo, se uma página tem 30 linhas e a média por linha é de 10 palavras, você terá um total de 300 palavras na página. Se o seu tempo de leitura dessa página é de 3 minutos ou 180 segundos, divida o número de palavras pelo tempo gasto e terá a resposta: 1,66 palavras por segundo, ou cerca de 100 palavras por minuto. Esses exemplos são baseados em leitores com velocidade de leitura de regular para boa. Se você não atinge essas cifras, não se preocupe. Estabeleça metas graduais de velocidade. Vá aos poucos. Lembre-se que o ótimo é inimigo do bom e o razoável briga com o regular. Essa imensa nave espacial que é o planeta Terra está sendo transformada radicalmente por novas tecnologias de comunicação e de produção de conhecimento. Isso leva algumas pessoas a pensarem que meios convencionais de adquirir conhecimento, como os livros e textos em papel, estão ficando superados. Bom, eu tenho observado o seguinte, né? Na minha carreira de educadora, cada vez que um novo meio tecnológico se impõe à massa, ele é visto como uma ameaça ao livro, né? Assim foi, por exemplo, com a televisão. E hoje está acontecendo isso em relação ao computador. No entanto, eu tenho certeza de que os novos meios não eliminam o papel do livro, o lugar do livro. Pelo menos até o momento, parece que é mais adequado a leitura na tela quando se trata de uma consulta, quando você vai alterar essa leitura que faz ali com uma atividade sua, quando você vai interagir para aprender, o texto na tela lhe dá alguma informação e lhe propõe uma tarefa, ou pede que você faça alguma coisa. Então, isso é bom, porque isso solicita o leitor eletrônico a botar em funcionamento a sua própria mente para dar resposta àquilo que o autor do software está lhe propondo, mas é diferente da atitude de quem senta confortavelmente de pernas para o ar, com um livro na mão, para ler no seu ritmo, parando, abrindo, sonhando, fazendo perguntas ao texto, ao invés de receber a pergunta pronta, como é no caso do software. Então, a leitura de meios eletrônicos não substitui, mas complementa a leitura que se faz no texto impresso. Os livros não são opostos ao computador e às novas tecnologias. Pelo contrário, a produção de livros já é muito facilitada pela editoração eletrônica e o conhecimento obtido por meio dos livros é matéria-prima para a criação de produtos multimídia. Livros continuarão sendo o suporte ideal para transmitir conhecimento em todos os campos.
As técnicas de leitura dinâmica que aproveitam ao máximo o potencial das pessoas estão se tornando cada vez mais importantes e vão ser decisivas na nova sociedade da informação. Já existem estudos e instituições dedicados a esse futuro próximo, principalmente no Japão. Pesquisadores japoneses desenvolvem a ideia de que o mundo baseado nas fronteiras dos países está desaparecendo. Vai ser substituído por um mundo baseado nos grupos de informação, conhecimento e interesses. É o que já acontece na internet. O espaço da informação vai tomar o lugar do espaço geográfico, numa sociedade onde o bem mais valioso será o conhecimento. Na sociedade pós-industrial que está nascendo, os produtos baseados na inteligência, na criatividade e no conhecimento serão dominantes. A leitura rápida e de qualidade já é uma peça fundamental do nosso tempo. O importante é que você escolha uma técnica de leitura dinâmica e pratique muito. Praticar exige empenho e determinação, até que você domine os métodos da boa leitura. Persiga esse objetivo e você vai ver que os ganhos são surpreendentes. Comece já. Prepare-se e faça os exercícios do booklet que acompanha este vídeo e boa leitura dinâmica.